que essas duas divindades vão ser muito associadas com o passar, digamos, com o passar da história, e elas vão estar ligadas a vários fenômenos, principalmente às fases da Lua e aos poderes da Lua. Uma coisa muito legal quando a gente começa a estudar Hecate e as divindades que estão a ela associadas é como elas compartilham atributos e às vezes epítetos, né? Assim como Hecate porta duas tochas, algumas divindades ligadas a elas também vão portar tipo Ártemis. Ártemis também é conhecida como... Odine, eu vou pedir para você dar só uma pausinha, porque por incrível que pareça, o pessoal do YouTube tá falando que não está te ouvindo. Então, Ué? Não entendi também. Então eu vou pedir só para você dar uma pausinha que eu vou resolver 5 minutos no máximo, pode ser? Aí a gente vai ver como é que tá funcionando aqui, só? Me desculpa, gente do YouTube. Não, já foi, porque meu horário não é horário de Brasília, eu tava um pouco perdido, então não sei. Ui! Então, o pessoal do YouTube poderia avisar se tá ouvindo ou não? Se o som tá muito baixo, eu posso tentar botar o headphone. Talvez seja isso, porque aqui tá tudo ok em relação a você. Você está ok. Pergunta agora, ver se melhorou. Vamos lá. Só um minutinho. Deixa eu até fechar aqui. Sim. Deixa eu até fechar aqui a câmera. Karina? Melhorou. A menina já falou que melhorou ali. Então tá bom. Então pode... Tá. Então pode continuar. Então tá. Desculpa, Então, gente. De verdade. Desculpa. É porque da outra vez funcionou tão bem. Ontem a gente ficou conversando muito tempo, né? Tava bem tranquilo. Então, vou fazer um resuminho básico só pra não ferir o tempo da live, mas pra quando tava o som muito baixo, as pessoas poderem me seguir, né? Eu comecei falando da chegada de Hecate na Hélade, né? Na Península Heládica, e ela é uma divindade oriunda da Anatólia, que atualmente é uma parte da Turquia, de uma região da Anatólia chamada Cária, né, que é conhecida por ser também uma parte do Oriente que é muito devotada ao culto de Ártemis e de Apolo, né? Comentei também que na Ilíada a gente tem algumas demonstrações disso, né, porque desculpa, eu fiquei meio fora com esse negócio do som. Os troianos costumam cultuar muito Apolo e, por consequência, também Ártemis, né? E Apolo decide ficar do lado dos troianos na guerra de Troia, né? Então, tem uma relação forte com a família ali. E falei também dos dois caminhos que trazem Hecate a Hélade. O caminho por terra, em que ela entra pela Trácia e para alguns também pela Tessália. E o caminho que vem para o mar, que toca essa face que a gente usou na meditação, que é a Enália, que é a Hecate do mar, né? E a esses dois caminhos já vão se juntar, né? Já vai se juntar mais um, que é o caminho do céu, que a gente vai entender na própria genealogia de Hecate. Então, falando da genealogia de Hecate propriamente dita, né, eu me baseio sempre em Hesíodo, né, e em Homero. Homero não cita Hecate, eu esqueci de falar isso no início, vou aproveitar para falar agora. Homero praticamente não cita Hecate, né, na sua obra. Nos hinos homéricos ela é citada, mas na Ilíada e na Odisseia não. Mas Hesíodo tem toda uma linhagem para ela, né? E a gente começa essa linhagem, né, em Urano e Gaia, né? Ou Urano e Geia.
que são aqueles que dão origem aos titãs. Desses titãs a gente já conhece Cronos e Reia, que vão ser aqueles que vão dar origem a Zeus e aos seus irmãos, né? E por conseguinte aos deuses do Olimpo. Mas eu tenho outros titãs presentes, né? São 12 praticamente, são 12 se não me engano, né? Então, de Ceus e Febe, né? A gente vai ter Leto e Astéria. Leto, a gente sabe, são os pais, Leto com Zeus são os pais de Apolo e Ártemis, né? E Crio e Euríbia vão dar Perses, né? Vão ter como filho Perses. Euríbia, eu citei no início, é filha de Pontos e Géia, por uma das tantas versões, porque a gente sempre tem muitas, né? E ela representa a fúria do mar, o mar profundo e o domínio sobre o mar, né? Sobre os elementos que permitem a navegação. Né? Da junção de Crio, de Euríbia, né? E Crio, nasce Perses, e Perses vai se casar com... Casar é um termo forte, né, gente? Mas, enfim. Com Astéria, e vão ser os pais de Hécate. E assim a gente tem, no mito, né, na teogonia, atestada essa proximidade entre Ártemis e Hécate. Proximidade que vai se manifestar muitas vezes, né? Não só pela questão familiar, e vou falar familiar entre aspas, mas também porque elas condividem atributos e símbolos, né? Quando a gente fala que Hécate carrega 2 tochas, a gente tem Ártemis portando 2 tochas também. A gente diz... Hécate, um dos seus atributos é a educadora dos jovens, né? A protetora e educadora dos jovens. É um atributo de Ártemis também. Hécate está ligado aos partos, Ártemis também. Então a gente vai ver o tempo todo essas 2 divindades caminhando muito próximas. Né? E elas estão ligadas também pela lua, embora Hécate não seja só a lua. Né? Porque quando a gente fala de Hécate, a gente não tem como limitar. Porque se Zeus não conseguiu, quando ele chegou, ela já estava lá. Ele disse assim, ok, moça, você fica com esses poderes todos aí, porque já notei que né, a moça é forte. E ele deixou tudo como estava. Né? A Hécate não participa da titanomaquia, mas ela participa da luta contra os gigantes, né? É um dos mitos dela, e ela derrota um gigante nesse combate. Né? E a gente vai ver ao longo outros mitos associados. Mas, continuando, se eu tenho um para cima na minha árvore genealógica, acaba que todo mundo quer saber, né, o que vem depois. Só que para a maioria dos mitólogos, e inclusive para o Junito, e modestamente para mim também, Hécate é uma divindade que não tem descendentes. Ela sabe aquela divindade que se basta, né, que ela é bastante em si? Né? Não quer dizer que ela seja só a virgem, não quer dizer que ela não tenha tido consortes, não quer dizer, é que a descendência que dão para ela realmente não combina. Né? Então eu prefiro a vertente do mito, né, que é mais ligada ao como eu vejo Hécate também, em que ela não tem filhos. Mas é óbvio que ela está aparentada, né, com outras. Alguns mitos dão ela como mãe de Circe e Eetes, né? Mas, na verdade, essa ligação dela com Circe, né, com Eetes e com Medeia, que é um outro titã, que é filho de Hipérion e Theia, né? E que está ligada a Selene, que vai se ligar a Hécate. Como vocês veem, é uma coisa bastante simples, a genealogia dos deuses, né? É muito fácil, porque ninguém é ligado a ninguém. Né? Então, pela descendência de Hélios que a gente vai ter esse parentesco e essa afinidade, né, de Hécate com Circe. É uma coisa muito engraçada porque mitologicamente a gente não consegue dizer se Circe é uma feiticeira porque ela é ligada a Hécate ou se Hécate foi ligada às feiticeiras por causa de Circe, que era uma feiticeira.
mitologicamente a gente não tem esse caminho, né? Mas o que a gente pode dizer é que sim, Circe é ligada à Medeia, porque é tia dela. Então os caminhos na bruxaria e na feitiçaria de Medeia são ligados a Circe, né? Circe é aquela que transforma homens que aportam na sua ilha em porquinhos. Depois, para destransformar, dá um trabalhão. Tem sempre que vir alguém dizer para ela: ó, filha, não, por favor, deixa aí. Então, as primeiras representações que a gente tem de Hecate, né, dão ela como uma divindade com um corpo só, né? Mas aos poucos vão aparecendo também algumas estátuas mostrando ela com esse corpo triforme. E assim, tem uma coisa que eu gosto muito de falar, depois as filhas de Hecate vão me corrigir se for o caso, né? É que Hecate não é exatamente uma divindade tríplice, né? Mas ela é uma divindade triforme, ou seja, 3 corpos, 3 cabeças, mas não tríplice como a gente conhece Virgem, Mãe e Anciã. Essa ideia vai surgir em algum momento por conta da união dela, né, vamos dizer assim, da associação dela com Selene e Ártemis, representando os aspectos da Lua. Ártemis vai representar a Lua crescente, Selene vai representar a Lua cheia, a fase mãe, né? E Ártemis vai representar a Lua minguante e, às vezes, também a Lua negra. E é aí que eu acho que morou grande parte do problema, que as pessoas passaram a olhar para Hecate só nesse lado, né, do submundo, da Lua minguante, e acabaram esquecendo todas as outras atribuições que Hecate tem, né? Quando eu falo de Hecate dos 3 caminhos, né, quando eu estava estudando para falar pela primeira vez sobre Hecate, eu me lembro disso até hoje, eu encontrei 2 coisas que foram assim, abriram minha cabeça. Sabe aquele meme assim, que abre a sua cabeça assim, né? Hecate são os 3 caminhos porque são as suas 3 possibilidades, né? O caminho de onde você está vindo para onde você vai, à direita ou à esquerda, né? O caminho que você vai tomar. Ela está ali para iluminar os seus passos. Ela não vai escolher por você, né? Não tem essa sopa com Hecate. Quem vai escolher é você. E o que a gente pode esperar é que ela esteja lá para iluminar os nossos passos e nos dar alguma sabedoria para que a gente possa escolher bem, né, ao longo dos caminhos que vierem a partir da nossa escolha. Mas essa triplicidade de Hecate pode ser vista também, mitologicamente, como uma forma representativa dos poderes e dos reinos aonde ela se encontra, né? Então eu posso olhar para Hecate tríplice ou Hecate triforme como aquela que está no céu, na terra e no mar, a senhora dos caminhos do céu, dos caminhos da terra e dos caminhos do mar, né? E curiosamente, né, aonde o céu, o mar e a terra se encontram é o que a gente chama de centro de mundo, né? Então, a gente pode falar de um centro geográfico do mundo, por exemplo, para os gregos, Delfos está no centro geográfico do mundo. Mas a gente pode falar de centro também como o ponto onde esses 3 mundos e os 3 níveis que eu vou falar a seguir se encontram. Então, Hecate está em todo lugar porque ela está também nesse centro. Então, ela não é só do submundo, da terra ou do céu. Ela é de todos os lugares. O outro nível que eu estava falando é o celestial, o telúrico e o inferior, né? Que são representados pelo céu, pela terra, pelo mar também e tal. Mas quando a gente fala de celestial, telúrico e inferior, ela está não só nos caminhos geograficamente falando do céu, da terra e do mar, mas também
nos caminhos energeticamente falando, né? Daquilo que representa o celestial, o ar, o conhecimento, a inteligência, né? Daquilo que está na terra e daquilo que está no submundo. Sendo uma divindade ligada ao submundo e sendo uma divindade que pode estar nesse centro e caminhar por todos esses níveis, é claro que a Hecate foi associada à ideia de transporte das almas, que mitologicamente a gente interpreta, né, de uma maneira um pouquinho diferente. Quem conduz almas entre mundos é Hermes. Porque Hermes é aquele que saracoteia pelo mundo todo sem pedir permissão a ninguém e sem ser barrado por ninguém. Então, o grande condutor de almas desta vida para a próxima é Hermes. Hecate é aquela que guarda as passagens. Então, ela está presente porque é ela que vai abrir o caminho para que essa passagem aconteça. E como é ela que guarda as chaves, é ela que abre os portões para a criatura, neste momento apenas uma sombra do que ela foi na sua existência, possa atravessar os portões. Até a travessia com o barqueiro, você está com Hermes. Daí para frente, você está com Hecate. Mitologicamente falando, tá, gente? Não rostem para mim, por favor. O que acontece? Algumas almas não conseguem passar porque, por um motivo ou por outro, porque morreu e ninguém soube onde, porque o corpo não foi encontrado e não puderam enterrar, porque a família estava sem grana e não botou o óvulo, porque para você passar pelo barqueiro, até você ir com Hermes, está tudo beleza. Hermes não pede nada para ninguém. Hermes pede para os vivos que o negócio dele é fazer negócios. Mas quando você chega no barqueiro, o barqueiro vai te pedir um óvulo. Ou 2, dependendo do mito, dependendo da região, dependendo do tipo de rito fúnebre, porque isso muda, sim, de um lugar para o outro. E aí, se ninguém colocou um óvulo, ou sobre os seus olhos, ou dentro da sua boca, você não tem como pagar o barqueiro. Então, você não passa. E aí, você fica fazendo o quê? Olhando para ontem, só que do lado de fora do Hades. O problema é que quando você está olhando do lado de fora do Hades, né? Você não tá lá dentro, não tem doguinho para carregar você de volta se você tentar escapar. Porque esta é a função de Cérbero. Cérbero deixa todo mundo entrar. O problema é sair. Sair é que não vai rolar. Mas quando você tá do lado de fora, a alma diz o quê? Ah, gente, não me enterraram, então tá, vou lá perturbar a vida dos outros. E é nesse momento, né, que Hecate, segundo os romanos, seria uma vez por ano, mas os mitos não são muito claros a respeito disso, e ela não seria a única divindade a fazê-lo, né? Mas se a gente olhar para Hecate como a salvadora, porque esse é um dos epítetos dela também, ela é aquela que vai resgatar as almas perdidas, né, e reconduzir ao Hades para que elas possam estar tranquilas no lugar delas, do lado de dentro dos portões, né? O problema é que tem umas almas que não querem voltar. Por que quer se vingar do inimigo que matou? Por que quer se vingar da família? E tem que fazer isso enquanto a memória está fresca, porque como a gente não tem no Hades um lugar de punição nem de prêmio, aquilo que a gente foi, né, em vida vai se perdendo. Então perdem-se as memórias, perdem-se, né, os traços físicos. Então as almas querem ir lá e resolver a pendenga. Para isso, nossa querida Hecate puxa seu chicote e vai literalmente tocando as pessoinhas para dentro do Hades, né? Isso foi uma coisa muito legal, porque nos meus primeiros estudos de Hecate isso não aparecia. Isso foi aparecendo com o tempo, conforme eu fui estudando mais e mais. Por isso que eu sempre digo, gente, estudar nunca é demais, né? Então, voltando a falar da genealogia de Hecate e desse momento em que essas 3 divindades vão se unir, né, a gente passa a ter a representação tríplice da Lua, centrada em Ártemis, em Selene e em Hecate, que são todas aparentadas. A gente viu que Hecate e Ártemis são bem próximas, né? São
as mães são irmãs, e Selene está ali, porque é irmã de Hélios, também uma titã, né? Ártemis vai representar a face donzela, Selene vai representar a face maternal da lua, né? E Hécate vai representar a face da lua minguante. Esse lado Hécate da lua minguante é que está muito ligado, né? Acabou ficando bem mais ligado ao submundo, à magia, mas também, né, a proteção, né? Porque Hécate é uma protetora também. Ela protege os jovens e ela protege aqueles que a seguem, né? Eu não vou entrar muito nos epítetos, porque certamente né, vão ser falados por outras pessoas, mas eu vou falar de alguns aqui porque eles são ligados a mais de uma divindade, né? E tem muito, um deles principalmente representa muito essa origem oriental de Hécate, né? Essa vinda dela, né, junto com outras divindades que vão portar o mesmo epíteto, que é o Potnia Theron, né? Ou a domadora, a senhora das feras, aquela que acalma as feras, né? A gente vai ter esse epíteto em Ártemis, a gente vai ter esse epíteto numa face de Afrodite, numa face de Hera. Então, várias divindades, principalmente divindades femininas, vão estar associadas a esse epíteto de senhora que doma as feras. Isso é a demonstração da força, né, do poder, né, sobre a fúria. Ela tem o epíteto de educadora de jovens, né, e a parteira, não exatamente como parteira, mas aquela que está presente nos momentos dos partos. Se a gente olhar para os gregos, tem várias, não é uma nem duas. Não só Ártemis e Hécate estão ligadas aos partos, mas outras divindades também, né? Mas por que Hécate estaria ligada aos partos? Só porque ela é prima de Ártemis? Não. Porque o parto é a entrada, é a passagem para esse mundo, né? Então, Hécate vai estar na sua chegada ao mundo, né, abrindo o seu caminho, a sua passagem para o mundo, né, e ela vai estar na sua passagem para o outro mundo, no momento da morte. No momento que a alma cruza o portal, ela vai estar lá também, né, para garantir a passagem, para garantir que os portões se abram, para que a alma possa cruzar a sua última, no caso para os gregos era a última mesmo, né, a sua última, é o seu último caminho, o seu último portal. Essa figura de Hécate ligada à chegada e à saída, né, da gente no mundo, vai dar a ela uma posição eu não vou chamar de religião ainda, porque não é um termo que me agrade, mas no que a gente chama de religião de mistérios, né, que são nos mistérios de Eleusis. Porque uma divindade que está no momento que eu chego e no momento que eu parto aqui do verbo partir mesmo, tá? Ela é a divindade que vai me reconduzir, né, nos ciclos de vida, morte e renascimento. Então a gente vai tocar agora o mito de Deméter e de Perséfone. Porque ela estaria presente no rapto de Perséfone. Algumas divindades colocam Hécate como filha de Zeus. Alguns mitólogos colocam ela como filha de Zeus. Poetas e tal. Para mim é um pouquinho redutivo isso. Outras divindades também são colocadas assim, né? Mas isso daria a ela um pai e alguém que é mande nela. Não tem ninguém para mandar em Hécate, gente. Não tem. Mas nesse mito teria sido Zeus a mandar Hécate ajudar Deméter a procurar por Perséfone. Na verdade, o que acontece é que Zeus é que deu uma facilitada para que a Hades encontrasse, né,
Perséfone sozinha. Eu tenho para mim que Perséfone também deu uma facilitada, porque se ninguém viu Hades com 30 anos, gente, era bom dar uma procurada. Né? Sim. Não são carocinhos de romã que fazem Perséfone ficar no Hades. Acredite. E até me perdi. Né? Enfim, ela vê, na verdade, o mito da conta dela ter visto, mas não ter conseguido avisar ninguém, ou de Hélios ter visto, porque Hélios é aquele que vê tudo, e ter avisado Hécate, que vai avisar Deméter. Né? Ela consola Deméter, e as duas juntas é que conseguem encontrar um meio, né, de como fazer Perséfone voltar. E essa volta de Perséfone, né, à superfície é que caracteriza, né, uma parte dos ritos, dos mistérios de Eleusis. Né? E uma divindade como Hécate estaria presente, né, nesse rito, porque ela passa a representar esse ciclo de vida, morte e renascimento, uma vez que ela está no início e no final. Vou dar uma olhadinha só aqui no meu roteiro para ver se eu não estou esquecendo de ninguém. E eu separei aqui... Oi? Eu separei aqui mais 2 mitos que eu acho bem legais de falar, porque falam dos animais que caminham com Hécate. Né? A gente sabe que, como uma divindade que conduz as almas, ela vai estar ligada aos cães e aos cavalos. No caso de Hécate, cadelas, né? E éguas, né? Normalmente negras. Né? E tem mais um animal que é citado, que muitas vezes a gente fica assim, mas como é que trouxeram esse animal para cá, gente? O que uma doninha tem a ver com Hécate? Então, vamos explicar. As cadelas negras são associadas ao mito de Écuba, né? Écuba, rainha de Troia, que com a queda das muralhas, vê seu filho mais novo ser assassinado pelos soldados gregos, né? E sai, né, do centro, completamente enlouquecida. Ela tenta se matar, se jogando das muralhas em direção ao mar. Né? Hécate vê, fica tão enternecida e tão apiedada, que impede que ela se suicide e transforma ela numa cadela, né, e a coloca, né, na sua matilha, no seu grupo, né, com os seus cães. E a Doninha seria o mito de Galíntia, que não se assustem se vocês nunca ouviram falar nela. Ela era ama e dama de companhia, né? E foi a parteira de Alcmena, que é a mãe de Hércules. Como em todo mundo de uma mulher que se envolveu com Zeus, ou que Zeus se envolveu com ela, melhor dizendo, né? Ou que Zeus manifestou o seu agrado por ela, né? Alcmena foi perseguida por Hera, e ao saber, porque Alcmena descendia de reis que descendiam de Perseu, e tinha uma profecia que dizia que o primogênito, né, de um Perseida seria o rei, né, daquela região. E para evitar que esse fosse o filho de Alcmena, ela pede as Parcas, né? O mito fala literalmente das Parcas, eu acredito que seja um mito que tenha uma origem um pouquinho mais romana, né? Mas as Parcas seriam as Moiras, né? E a Ilítia, que é a deusa dos partos, é aquela que permite que a energia do parto, né, faça o trabalho acontecer, né? Ela pede a elas que retardem o parto. E assim, Euristeu, que é o primo de Hércules, nasce primeiro. E por uma série de peripécias que Hércules vai passar, ele é obrigado a se submeter a Euristeu, e daí vem os 12 trabalhos de Hércules. Né? No caso, Galíntia, vendo a Alcmena sofrer tanto, né, e com toda a fidelidade que lhe era peculiar, ela bola um estratagema e diz
as moiras e a elite que, apesar de todos os esforços, por uma intervenção de Zeus, a criança tinha nascido. Então, essas divindades liberam o parto, né? Abandonam o posto, dizem, então a gente não tem mais nada que fazer aqui. E a criança nasce. Hera, obviamente, fica sabendo, fica um pouquinho furiosa e transforma ela numa doninha, né? E Hecate vai lá e recolhe a moça para o seu... Né? Então a gente tem um mito que corrobora a ideia de que as doninhas são partes, sim, dos animais consagrados a Hecate. Fora esses, a gente vai ter a coruja representando não só a divindade, né, noturna, mas também a sabedoria e o conhecimento. E as divindades ligadas ao submundo e à noite são divindades que normalmente estão ligadas à busca do conhecimento, né? Ao conhecimento como um bem que você adquire. Né? E também a capacidade oracular. Né? Então, quando a gente fala de Hecate, a gente está falando de uma divindade que sim pode prever, né? Porque ela está ligada ao submundo, então ela tem essa capacidade de oracular e de prever, né? Mas ela tem o conhecimento para saber quando e se revelar o conhecimento que ela tem. Bem isso, né? Os primeiros cultos de Hecate que a gente vai ter não eram dentro de casa, né? Como Hermes, ela era cultuada nos caminhos. Então, geralmente fora das casas, fora dos templos, você vai encontrar estatuetas representando, né, o culto de Hecate na Grécia. Né? Eu não sei se eu ainda tenho tempo para falar. Você tem mais 5 minutos. Então tá. Então eu vou apressar aqui. Né? Esse caminho de Hecate, vocês vão me perguntar, mas tem duas divindades para proteger as estradas? Os gregos tinham tanto medo de viajar assim? Mais ou menos, né, gente? Porque caminho, viagem sempre foi uma coisa muito arriscada. Né? Você tem salteadores, e daí eu vou incluir, inclusive, alguns semideuses, filhos de algumas divindades, e tomara que eu não seja bipada aqui, que eram ladrões, que eram pessoas terríveis, e você tem todo um imaginário do que pode acontecer, né? Então você tem duas proteções: a proteção ao viajante, né, ao comerciante, aquele que usa a estrada para o seu trabalho, para o seu comércio, que está muito ligado a Hermes, né? Então, por exemplo, eu saio de casa para trabalhar, eu vou pedir proteção a Hermes, né? Mas eu tenho a proteção do meu caminho pessoal, do meu caminho espiritual, né? Do meu caminho de todo dia, de um caminho físico também, porque Hecate é um caminho físico também, mas muito ligada a essa proteção. Todo dia, de um caminho físico também. A minha busca pelo conhecimento é um caminho. Então, essa é Hecate, que protege o viajante fisicamente, mas também protege o viajante no seu caminho, na sua caminhada espiritual. Tá? E eu tinha mais umas coisinhas para falar sobre Hecate, mas, enfim, acho que eu já consegui abarcar quase tudo dentro dessa genealogia, né? E a minha intenção com isso foi mostrar como os mitos podem corroborar aquilo que a gente já tem, né? Do caminho histórico dela e dos cultos, né? E dos atributos. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer mais uma vez às filhas de Hecate, a Karina e a Ádila, pelo convite. Ao Michel, muito obrigada. Eu espero ter estado à altura do convite, né, para a palestra. Muito obrigada mais uma vez. Udine, a gente que agradece. Obviamente você foi maravilhosa. Peraí. Pronto. Então, você foi maravilhosa, a gente agradece muito o teu convite, a gente sabe que você é uma pessoa que tem seus horários apertados e tal, e você abriu essa pra gente. Obrigada, meu bem. Eu só tenho uma pergunta para você, pra gente até ficar como reflexão. A gente tem visto muito aí no Facebook, em grupos de WhatsApp e tal, Hecate tríplice, né?
como mãe, donzela e anciã. Não, é só saber a sua posição, né, sobre o assunto. Então, como eu estudo mitologia há muito tempo, para mim é muito difícil olhar para Hecate assim, né? Eu vejo ela como uma divindade una. Se eu tivesse que olhar para uma divindade grega sob esse aspecto, eu olharia para uma outra divindade, não para ela, né? E para mim é muito forte a imagem dela como divindade triforme, né? Então, quando eu cultuo Hecate, quando eu falo com Hecate, eu falo com a Hecate triforme, a Hecate dos 3 caminhos, dos 3 mundos, dos 3 níveis, dos 3, né, momentos, né, do presente, do passado e do futuro, se você quiser colocar, do céu, da terra e do mar. Eu não consigo enxergar Hecate, né, nem como um único aspecto da Lua, porque para mim ela nunca é, né, só a Lua. Ela é mais do que isso, né? Divindades ligadas à Lua a gente tem um monte. Então, para mim, Hecate é a Hecate triforme, né? Não tenho nada contra as pessoas cultuarem Hecate de outro jeito, mas eu não consigo. Não consigo. É muito forte a imagem dela. Na verdade, assim, eu nem a vejo como os 3 corpos, né? Eu a vejo como uma entidade una que abre esses 3 caminhos. É muito difícil. Nas minhas meditações eu também não consigo vê-la os 3 corpos, mas não acho ok e entendo a representação. E para mim ela é isso. Se eu tivesse que representar Hecate tríplice, desculpe o uso do termo, né? Mas seria essa com 3 corpos representando 3 caminhos, 3 possibilidades, 3 momentos, os 3 reinos. A Rita de Cássia coloca aqui também que Hecate nunca se apresentou para ela dessa forma. Não que não seja possível, mas nunca foi assim com ela. Né? Tem várias pessoas te agradecendo aqui, a Patrícia. Muito obrigada, gente. Eu agradeço vocês terem vindo aqui me ouvir. Só assim, há uns 10 anos atrás, se falava de Hecate fazendo parte da mãe donzela anciã, como Deméter a donzela, Perséfone a donzela, Deméter a mãe e Hecate a anciã. Né? Só que hoje o que a gente está vendo é pessoas construírem inclusive estátuas com faces diferentes da deusa, né? Eu acho que isso foge um pouco à origem do mito, né? O mito da trívia, inclusive da trívia romana, que depois vai ser associada a Hecate, e os romanos, como eram ruins de contar história, pegam todos os mitos de Hecate e levam. É verdade. É verdade. Os romanos eram ótimos para muita coisa, menos para contar história. Depois eles ficaram bons nisso porque eles fizeram o quê? Pegaram todos aqueles sábios gregos, né? Transformaram numa coisa chamada Aio, que na verdade era um preceptor das crianças, né? E botaram lá para botar os filhos para estudar. Porque eles eram muito ruinzinhos, gente. O romano, para contar história, o romano sabia fazer escudo, fazer arma e fazer guerra. Aí entra aquela música da Xuxa. Nada se cria, o negócio é copiar. Mais ou menos. Então, assim, é um trabalho enorme quando eu quero procurar uma divindade romana, assim... De origem romana, né? De origem romana você encontra, por exemplo, eu vou citar aqui, né, rapidinho, Júpiter. Júpiter é uma divindade romana. O que aconteceu? Dias saiu lá do indo-europeu, parou na Grécia porque teve um pessoalzinho que resolveu comer um sanduíche, mas o outro não quis esperar, então eles foram, né? Aí o pessoalzinho que ficou para comer o sanduíche falou assim: cara, eles levaram o mapa, agora a gente não tem como ir atrás, acho que a gente vai ficar por aqui mesmo. E ficaram. Eles não eram exatamente gente boa, porque eles entraram e foram arrasando o que encontraram pela frente. Né? A gente sabe que as levas de invasão indo-europeia na Península Helênica, né, acabaram destruindo, né, muito do que já existia como cultura da civilização creto-micênica e de algumas outras civilizações pré-existentes ali, mas muita coisa se manteve, tipo Poseidon. Sim. Né? Sim. Mas a
figura de Zeus que se desenvolveu na Grécia não é a figura de Zeus, Ius Pater, né? Júpiter, que se desenvolveu em Roma. E se você for olhar, se você for cavucar, mas aí, minha filha, é trabalho de, sabe, aquele trabalho de essa casinha toda preta de cavucar. A gente conhece bem. Nos meandros, você vai ver que eles têm atributos diferentes. Né? Você vai ter o doguinho. Você vai ter especificidades nesse comando que são diferentes do que acontece na Grécia. Né? Porque a presença dos povos locais em Roma, né, era um pouco mais forte. Foi conforme eles foram absorvendo as historinhas, eles faziam assim, caraca, olha só, esse Deus parece com o meu, mas essa história é muito mais legal. Eu quero. Então, gente, a partir de hoje, esse Deus aqui tem essa história aqui. Tá? É aquele Deus ali. E foi juntando, gente. Mas você pega, principalmente se você correr para a astrologia, você vai ver que a descrição de Zeus, de Júpiter na astrologia, não bate com Zeus. Tem umas coisas que são diferentes. E aí você começa a se perguntar, mas por que se é a mesma coisa? A mesma coisa não é nem um caminhão de repolho, gente. Porque tem uns repolhinhos menor, tem uns repolhinhos maior, né? Não dá. Então, assim, mesmo que Trívia já surge em Roma com 3 corpos, tá? Por isso ela chama Trívia, inclusive. Né? Ela já tem a ideia da divindade da encruzilhada, que eu não citei aqui porque é um epíteto óbvio, né? De Hécate, das encruzilhadas, mas... Por incrível que pareça, em relação a Hécate e Trívia, a gente já teve uma pergunta, que se você quiser responder, pode responder também. Muita gente pergunta assim, qual é o certo? Hécate 3 corpos, Hécate de 3 cabeças? Ou a Hécate, aquela una, né? Como a gente tem a loja, as pessoas perguntam, o que eu vou comprar que é o certo? É exatamente essa pergunta. Qual é o certo? Eu acho tão difícil essa parte do qual é o certo quando você está falando de culto e quando você está falando da sua relação com a divindade, né? Exatamente. Então, como eu disse lá no início, as primeiras representações, ou pelo menos as primeiras que foram encontradas, não estou falando que são as mais antigas, tá? Mas estou falando das primeiras. Palavras de Junita Brandão, porque tá lá no livrinho dele. Eu não vou mostrar aqui porque ele tá tão carcomido de tão usado que eu tenho até vergonhinha. Eu vou reencadernar ele para poder mostrar na live, gente. No próximo simpósio você mostra. No próximo simpósio eu mostro, prometo. Eu acho muito difícil, porque as primeiras dão conta dela com um corpo só. Sim. E muitas vezes no mito ela é apresentada assim, nos mistérios de Eleusis, quando você fala dos mitos dela, você está falando dessa Hécate de um corpinho só que é a portadora das tochas. Ela só está portando as tochas. Sim. Né? Depois começam a aparecer, não só pelo encontro com a Trívia, mas por outros caminhos. E quando você não souber o caminho, já sabe, manda para Tessália que tá tudo bem. Se a Tessália for muito longe, manda para Trácia que também tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. E se é magia, é Trácia ou Tessália, fica tranquilo. Não, joga o meu Deus é mágico, ele é da Trácia. É da Thália. Não, joga pra Cália pra ficar mais chique, ficar gourmet. Porque eu não cheguei a comentar, a gente não tem deuses mágicos na Grécia. Sim. Né? Sim. A gente tem deuses de poder, especialmente quando eu falo dos olimpianos, né? Então por que a gente tem Hécate como deusa feiticeira? Feiticeira eu não gosto muito não, mas deusa da bruxaria, sim, deusa da magia. Porque ela foi associada ao submundo e porque ela veio pela Trácia. Isso aí. A Trácia é o portal do submundo. Né? A gente vai ter 3 divindades ditas mágicas na Grécia. Hécate é uma delas. Porque exatamente ela é anterior a tudo isso. Ela é uma titã. A gente sabe lá que poderes os titãs tinham que não contaram pra gente, gente. Não tem mito falando disso. Você tem algumas hipóteses, mas não tem assim... Você tem algum mito que diz assim, não, olha, um titã se cultuava desse jeito?
A gente não cultua Cronos por motivos muito óbvios. Sim. Mas cultua Saturno porque os romanos cultuavam. Sim. Então a gente já vê também de novo aí que não é, né, duas coisas podem não ser a mesma coisa. Duas coisas não podem não ser a mesma coisa. Podem não ser a mesma coisa. Eles podem ter, né, podem estar associados, né? Mas daí que são a mesma atividade é muito complicado. Ok, Eudine. Então, eu vou te dizer, só para fechar, na minha opinião, não tem um certo. Ela tem essas duas representações. Aqui falar com você é ela. Exatamente. É basicamente o que a gente fala. A gente queria te agradecer muito, muito, muito mais uma vez. Eu que agradeço, gente. Eu estou muito honrada de estar aqui. Eu espero ter estado à altura. Com certeza, Dini. Com certeza. Eu estava um pouquinho nervosa, vocês me desculpem, fiquei muito emocionada. Que bom. Muito obrigada. Outros muito simpósios obrigada. virão, né? E aí a gente está junto de novo. Gratidão imensa. Se me convidar, viu? Eu tô dentro. Obrigada. Gratidão imensa. Beijos. Beijo.